Graças à boa e velha primeira emenda e liberdade de expressão, programas animados têm a habilidade de parodiar qualquer um e qualquer coisa. De South Park aos Simpsons, nós vimos todos os tipos de paródia de celebridades ao longo dos anos. Algumas um pouco mais pesadas que outras. É claro, nós adoraríamos saber o que as celebridades reais acham dessas retratações e algumas delas ficaram furiosas. I don't need that. Ain't gonna happen to me. You understand? De processos sendo arquivados a algumas reclamações raivosas, veja celebridades como J.Lo e Tom Cruise que não suportaram suas paródias animadas. Kanye West teve uma longa carreira com alguns momentos estranhos na mídia. E South Park visou capturar tudo isso com episódios de 2009, Fish Sticks. Hey man, I'm a genius, alright? I'm the most talented musician in the world! No episódio, uma piada boba sobre palitos de peixe se torna viral e todos nos Estados Unidos acham que a piada é engraçada, menos Kanye West. A retratação de Kanye é egoísta, pomposa e bem ignorante com a sua própria percepção pública, algo que muitas pessoas apontaram ao longo dos anos. Kanye não poderia apenas ignorar a popularidade do episódio e decidiu fazer uma postagem de blog que pareceu mais longa que o próprio episódio. Shut up! Kanye fala sobre como seus sentimentos foram feridos, como ele está tentando diminuir seu ego. Ao invés de repudiar a indústria animada, West decidiu dar uma voz à sua própria versão animada, com um papel em The Cleveland Show, onde ele interpretou um rapper chamado Kanye West. Jennifer Lopez tem sido uma sensação da cultura pop desde os anos 90 e ao longo dos anos ela tem sido satirizada em todos os tipos de mídia, mas principalmente em animações. Uma das primeiras formas animadas de J.Lo foi na clássica série da MTV Celebrity Deathmatch. O episódio de J.Lo do programa mostrava a atriz enfrentando Dolly Parton em uma batalha de bunda contra o peito. Depois de ver o episódio, Lopez não estava brava com o design do personagem ou com as piadas de bunda. Ela estava muito irritada com a voz da personagem. Wow, I can't believe I did it! A voz não parecia nada com a de Lopez, e ela provavelmente teria gostado mais se eles usassem uma voz mais parecida para o papel. É uma pena que J.Lo não dublou a si mesma, pois isso teria deixado o episódio ainda melhor. Não se preocupem, pessoal, ainda não terminamos com J.Lo. A péssima imitação de sua voz em Celebrity Deathmatch não foi nada comparada com a forma como ela foi retratada em South Park. Na verdade, toda essa lista poderia ser feita de aparições em South Park. No episódio 2003, Fat Butt and Pancake Head, Cartman decide celebrar a cultura latina nas artes fazendo um fantoche de mão de Jennifer Lopez que ele chama de Senhora Lopez. Titi, Jennifer Lopez! Cartman então passa a usar o fantoche ao longo de todo o episódio e até grava canções no shopping usando a voz do fantoche. Tem também um momento em que Ben Affleck se apaixona pelo fantoche e deixa J.Lo pela mão de Cartman. Sim, tudo foi bem surreal, mas de tudo isso, tudo que as pessoas realmente se lembram são todas as canções de paródia de J.Lo sobre tacos. Bem, Lopez não gostou dessas canções. Aparentemente, rumores começaram a se espalhar que qualquer um nos estúdios dos filmes de Lopez que começassem a cantar a música do taco seria despedido imediatamente. Os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, ouviram muitos relatos de que muita gente foi demitida por causa de J.Lo e seu ódio pelo episódio de South Park. É claro, um pouco de reclamação dos artistas nunca impediu South Park e o Senhora Lopez acabou retornando em episódios futuros e como parte de um jogo de South Park. Ao longo dos anos, uma família da pesada tem zombado de todos, de celebridades classe C até políticos. Então, quando o criador do programa Seth MacFarlane decidiu fazer um Emma no Reddit, os fãs aproveitaram a chance de perguntar a ele sobre seus encontros com celebridades ao longo dos anos. A resposta para a pior reação com seu programa veio do ator Adrien Brody. E bem, sua raiva com o episódio faz sentido, considerando a forma como ele foi provocado no programa. Quando Meg vai a um filme 3D, a apresentação é Adrien Brody fazendo abdominais. Bem, o único aspecto 3D do filme é seu grande nariz que atravessa a tela do cinema a todo momento. MacFarlane não entrou em muitos detalhes, dizendo apenas que ele encontrou Brody em uma festa e que o ator não estava feliz. I hope there's no hard feelings. And essentially the upshot was, well, there are. Apenas imagine esse encontro embaraçoso. A parte engraçada é que MacFarlane explicou no programa James Cohen que ele na verdade estava tentando elogiar o ator por seu filme Splice e as coisas não saíram muito bem. Hulk Hogan é uma lenda da luta livre que passou anos entrando nas manchetes da cultura pop e até teve seu próprio reality show chamado Hogan Knows Best. O lutador foi animado muitas vezes antes, incluindo nas 2 temporadas de Hulk Hogan's Rockin' Wrestling. Mas quando você decide animar Hogan sem sua permissão, o ex-campeão da WWE irá partir para cima de você e levá-lo diretamente para os tribunais. O problema de Hogan não foi com um programa de televisão ou filme, e sim com o cereal Cocoa Pebbles. Em um comercial para o café da manhã, Fred Flintstone e Barney Rubble enfrentam um lutador profissional chamado
Bulk Bowler. O personagem tem a aparência e design do clássico Hulk Hogan, mas nunca diz nada durante todo o comercial. Apesar disso, Hogan e seus advogados enviaram uma carta para os produtores do serial para que deixassem de usar sua imagem sem permissão. Nada acabou acontecendo na justiça, mas não dava para o caso ir muito longe, considerando que os tribunais costumam proteger a primeira emenda e a liberdade da mídia em geral de parodiar figuras públicas. Lá nos anos 30, a Warner Bros. Lançou 2 desenhos, Bingo Crosbyana e Let It Be Me. Ambos os desenhos mostravam uma caricatura do cantor Bing Crosby, primeiro mostrando como uma mosca em Bingo Crosbyana e depois como um galo em Let It Be Me. Os personagens animados eram bem galanteadores, assim como o verdadeiro Bing Crosby, cantando músicas e impressionando as personagens femininas. De qualquer forma, Bing Crosby não ficou feliz com sua retratação e quis que a Warner parasse de transmitir os episódios. Crosby não só ficou incomodado com a imitação de sua voz e aparência, mas chegou a ponto de iniciar um processo por difamação. Um dos principais motivos, o personagem Mosca Bingo encontra uma aranha e se esconde no aracnídeo ameaçador até que todas as outras moscas impeçam a aranha. Bing achou que o episódio o retratava como um covarde, apesar de ser uma mosca animada. Infelizmente, para o cantor, a Warner Bros. Venceu o caso e por anos eles continuaram a transmitir Bingo Crosbyana e Let It Be Me. Os Simpsons não precisam zombar de celebridades e usar diferentes vozes, porque é difícil imaginar um episódio recente em que uma celebridade não apareça de verdade. Well, Mr. Mammoth, why don't you learn how to write a script? Houve uma exceção. Um ator levou os Simpsons à justiça por conta disso. Frank Severo é conhecido por filmes como Os Bons Companheiros e Poderoso Chefão 2, basicamente interpretando o papel de um mafioso italiano. Bom, a cidade de Springfield também tem sua própria máfia e há um capanga chamado Louie, que fez aparições frequentes no programa. Severo se ofendeu com o personagem de Louie, dizendo que os Simpsons usaram sua aparência sem permissão e que o personagem é claramente baseado no ator. Terminando com uma vitória para Homer Simpson, o processo passou pelos tribunais, mas o juiz acabou decidindo pelo lado dos Simpsons. We tried to stop the kid, but he wouldn't quit. It was like he went crazy. Citando a primeira emenda, o personagem Louie pode ter uma leve semelhança com Severo, mas ele foi simpsonizado. Sim, um juiz realmente disse que a forma de paródia dos Simpsons é perfeitamente legal quando as celebridades são simpsonizadas. Hora de adicionar essa seção aos livros de direito. No episódio Peterótica, Peter e Quagmire visitam uma loja de filmes e brinquedos adultos e questionam como o lugar se mantém limpo. Então, em um dos quadros rápidos pelo qual o programa é conhecido, nós vemos a personagem de zeladora de Carol Burnett fazendo um quadro enquanto limpa o chão de forma patética. Em 2006, não conseguíamos imaginar Burnett assistindo Uma Família da Pesada, mas parece que ela assistiu o episódio em questão, porque em 2007 a atriz processou o programa. Burnett declarou que a série roubou a personagem zeladora que ela criou e processou a 20th Century Fox por infração de direitos autorais. Bem, mais uma vez o programa animado vence graças a essa primeira emenda. Yeah, you break all the rules, eh? Uma Família da Pesada pode fazer todas as paródias que quiserem com Carol Burnett. T.J. Miller teve muitas controvérsias ao longo dos anos, mas nós nunca esperávamos que as coisas ficassem tão malucas para o astro e seu filme Emoji, o filme. You're embarrassed of me. Em uma reclamação bizarra no Twitter, T.J. Miller não pareceu lidar tão bem com os críticos de Emoji, o filme. Além das reações dos fãs, o filme em si teve apenas 10% no Rotten Tomatoes e foi um grande fracasso para muitos. Em sua reclamação, Miller fez uns cursos sobre o filme, talvez não muito sobre seu personagem animado Meh, mas pelo filme como um todo. Ele reclamou sobre como as pessoas estão dizendo que ele é o pior e que ele só fez o filme para ganhar dinheiro. A reclamação fica um pouco vulgar demais para os padrões do YouTube aqui, mas as coisas não terminaram bem e Miller acabou apagando os tweets pouco depois de postá-los. So let me be perfectly honest with you. Your behavior was boorish. Apesar dele ter tentado se safar depois de alguns dias dizendo que foi tudo uma piada, havia muita verdade em sua raiva e surto emocional por conta da animação. Se há uma pessoa que não gosta de South Park, esse é Tom Cruise. O ator foi parodiado sem piedade no clássico episódio Trapped in the Closet e o ator não deixou passar barato. It's me, Tom Cruise! No episódio, os criadores do programa zombam de Tom Cruise, cientologia e rumores sobre sua preferência por homens. Tom Cruise locked himself in my closet and he won't come out. Independente de alguma dessas suposições serem reais ou não, milhões de espectadores assistiram e Cruise não ficou feliz. Ele escolheu usar uma abordagem mais passivo-agressiva com o conteúdo do programa. Little boy, you don't understand how serious this is!
Ele atingiu onde dói mais, com a empresa mãe da South Park, Paramount Pictures. A Paramount também distribui os filmes Missão Impossível, e rumores disseram que Cruise se recusou a fazer qualquer promoção com a imprensa para Missão Impossível 3 se Trapped in the Closet passasse de novo. Bem, algumas semanas depois, o episódio foi retirado e substituído por um mais antigo. Apesar disso, muitas pessoas negaram o envolvimento de Cruise, mas Matt Stone e Trey Parker defenderam sua criação. O episódio agora foi reprisado muitas vezes e está disponível no website oficial de South Park. Bill Murray tem sido muito seletivo com seus papéis em filmes ao longo dos anos. Então, foi um grande choque quando a 20th Century Fox decidiu lançar a versão live action de Garfield e Murray ser a voz do gato. Ainda mais surpreendente pode ser o fato de que Murray até retornou para uma sequência, apesar de que isso provavelmente foi apenas parte do seu contrato e o pagamento para gravar algumas falas deve ter sido bem bom também. De qualquer forma, o papel de Murray em Garfield não foi algo no qual ele foca, se gaba ou até defende. Ele provavelmente ficou um pouco irritado devido a como ele entrou no papel, em um erro que foi culpa dele mesmo. Quando Murray assinou para participar de Garfield, ele não se importou em ler muito do roteiro e viu o nome de Joey Cohen na capa. Supondo que era Joel Cohen, um dos famosos irmãos Cohen, Murray concordou em fazer o filme. Mas, ao invés disso, ele começou a trabalhar com o escritor de 12 é Demais, ao invés de Fargo, o Lee. You're probably just having a midlife crisis. Com certeza, há alguns casos malucos no mundo da mídia, e um deles envolve um cara conhecido como Johnny Bananas. No programa da HBO Entourage, o personagem Johnny Cash recebe o papel em uma série animada chamada de Johnny Bananas. O programa, dentro de um programa, acompanha um bando de macacos, mas o conteúdo não parece importar, porque o problema aqui vem apenas do nome. Ao longo dos anos, a MTV tem apresentado John DeVinazio em vários de seus reality shows, incluindo Na Real e The Challenge. Ao longo desse tempo, ele desenvolveu o apelido Johnny Bananas e transformou tudo em uma marca. Bom, Johnny surtou quando viu o Entourage fez com seu apelido. Então, ele processou. Ele havia passado do prazo de 1 ano para processar o programa, mas o juiz não parou aí. Mesmo se o caso Johnny Bananas contra Johnny Bananas seguisse em frente, a versão da MTV de Banana teria perdido, porque ele não tinha mérito em registrar uma queixa contra um apelido. Imagina o quão irritado ele ficaria se os rumores do spin-off de Johnny Bananas realmente seguissem em frente como a HBO queria. No! Jesus, no! Às vezes, não são as paródias de celebridades que ofendem os atores, e sim os atores que dublaram personagens por muito tempo. Vejam, por exemplo, o ator de longa carreira Patrick Warburton. O astro de Seinfeld e Pânico 3 dubla Joey em Uma Família da Pesada, mas teve uma hora que eles passaram os limites. Houve um roteiro controverso pelo qual Warburton ficou irritado e se recusou a fazer a parte do episódio, a menos que ele fosse alterado. O roteiro em si não tinha a ver com a condição de deficiente de Joe ou sua carreira como policial. No estilo típico de Uma Família da Pesada, isso tinha a ver com uma das piadas características do programa, e essa era focada em Jesus. Warburton não achou nenhum humor no roteiro, e achou que a cena havia sido feita apenas para ofender um grupo de pessoas religiosas, ao invés de provocar risos. Felizmente, a piada foi cortada, Joe continuou no episódio e Warburton pôde ter suas reclamações ouvidas. Ele pode não ser parte principal da família Griffin, mas Joe tem sido importante para o programa desde a primeira temporada. Na longa história de Scooby-Doo, houve 2 atores que ajudaram a definir o papel de Salsicha. O primeiro foi a personalidade do rádio Casey Kasem e a segunda foi Matthew Lillard. Matthew Lillard fez muito mais do que apenas estrear em 2 filmes live-action de Scooby-Doo. Ele interpretou o papel de Salsicha em várias séries de TV, filmes para TV e jogos como Lego Dimensions. Ele interpretou o papel de Salsicha por quase 20 anos e ajudou a definir o personagem nos dias modernos. Então, o que deixou ele tão irritado? Quando a Warner Bros. Anunciou seu novo filme animado e Matthew Lillard não era parte do elenco, Will Forte irá interpretar o papel de Salsicha no filme School, junto com outros atores como Zac Efron e Gina Rodrigues. Lillard poderia ter se aposentado com honra, mas o principal problema foi que ele descobriu através do Twitter e da internet ao invés de receber um aviso formal da Warner Bros. Não só Lillard foi despedido sem cerimônia de seu papel como Salsicha, como também Frank Welker foi trazido de volta como Scooby. O grande mistério é se o novo dublador do Salsicha será digno do brilhantismo de Lillard. Se você quiser causar impacto, então você precisa focar em algumas das maiores celebridades de todos os tempos. E South Park não pegou leve na primeira temporada de seu programa. Seu alvo? Barbra Streisand. I'm Barbra Streisand! A cantora foi transformada em um robô animado conhecido apenas como Matcha Streisand, que também é o título do episódio.
É claro, Barbra Streisand provavelmente não gostou muito de sua representação e discursou contra South Park por isso. Após uma entrevista, Streisand decidiu colocar Beavis e Butthead na mistura, dizendo exatamente isso. Eu me pergunto se programas como South Park e Beavis and Butthead não contribuem com o cinismo e negatividade em nossa cultura, principalmente em crianças. Esses jovens estão formulando suas atitudes e talvez eles acabem achando que qualquer mulher que ouse realizar algo é a encarnação do egoísmo e ganância, e isso seria muito infeliz, principalmente para jovens garotas. Com essa citação, South Park voltou atrás e tornou um programa mais gentil. Tô brincando! Eles zombaram de Babs ainda mais em episódios futuros e no filme de South Park. Você fala mal do programa e eles vão fazer ainda mais pra pegar no seu pé. Desenhos adoram zombar de celebridades. Qual momento você achou mais engraçado? Qual foi mais ofensivo? Algum bom momento que nós esquecemos? Bom, nos avisem nos comentários abaixo. Obrigada por assistirem e não se esqueçam de se inscrever no canal para ótimos conteúdos.